Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para resolver mais uma questão do exame de Físico-Química 2017, primeira fase, agora com a questão número 2 do grupo 3. Diz-nos o seguinte: um som é emitido à superfície de um lago e é detectado por dois sensores. Um sensor que foi colocado dentro da água e outro sensor que foi colocado no ar. Os dois sensores estão à mesma distância do local onde o som é emitido, mas o sensor que se encontra dentro da água detecta o som 1,14 segundos antes do sensor que se encontra no ar. Considerando que a velocidade do som na água é este valor, 1,5 vezes 10 ao cubo metros por segundo, e a velocidade do som no ar é este valor aqui, e ainda T água e T ar representam então os tempos decorridos, ou o tempo decorrido desde a emissão do som até à detecção pelo sensor que se encontra quer dentro da água, quer no ar, respectivamente. Qual dos seguintes sistemas de equações pode traduzir a situação física descrita? Bem, para tentarmos perceber o que está aqui em jogo, eu vou tentar criar aqui um esquema da situação que nos é descrita aqui no enunciado. Então nós temos assim aqui a superfície da água, né, no lago, e aqui num determinado ponto é emitido então um sinal sonoro. E são colocados aqui dois sensores, um sensor que está aqui no ar, vou colocar aqui o sensor que está no ar, e um sensor que está no interior da água. Vou então colocar aqui esse sensor. O som, ao viajar pelos diferentes meios, né? O som viajando aqui pelo ar, ele vai percorrer esta distância e, segundo uma velocidade do som no ar igual, temos ali no enunciado, velocidade no ar é 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, e o som, ao viajar a mesma distância, mas no interior da água, viaja a uma velocidade, vou colocar aqui, velocidade do som na água é igual a 1,5 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Bem, nesta ideia há uma coisa, nós temos aqui o som a viajar nos diferentes meios, não é? Vamos ter aqui a velocidade no ar, que é um determinado valor, e vamos ter o tempo que demora desde a emissão do sinal até a detecção do sinal pelo sensor. Aí há de ter um tempo ao ar. Na água a velocidade é diferente, logo o tempo que demora o sinal a ser detectado será diferente, mas há uma coisa nesta ideia, e isso é que é a chave aqui, pelo menos de uma das equações, é nós sabermos que a distância percorrida desde o ponto de emissão até aos sensores é a mesma, isto viajando então pela água ou viajando pelo ar. E se a distância é a mesma, nós podemos criar aqui uma ideia bem interessante. Eu vou pegar aqui na forma da velocidade, a velocidade de uma forma primitiva há de ser então a distância percorrida a dividir por um determinado intervalo de tempo. Eu vou escrever aqui essas duas ideias, quer para o ar, quer para a água. Então, se eu pensar a velocidade do som no ar, há de ser então igual à distância percorrida a dividir pelo tempo, onde vou chamar aqui TR, como é descrito no enunciado, que é o tempo desde a emissão do sinal até à detecção do sinal pelo sensor que estava no ar. E agora, se matematicamente resolvermos esta equação em função da distância, nós vamos ter que distância há de ser então o produto entre a velocidade do ar e o tempo, visto que a velocidade no ar é 3,4 vezes 10 ao quadrado, eu vou então restar isso, 3,4 vezes 10 ao quadrado, isto vezes então o tempo que o sinal demora desde a emissão até encontrar o sensor que estava no ar. Analogamente, eu vou trabalhar a mesma ideia, mas para a velocidade do som na água. Para a velocidade do som na água, obviamente que a forma é a mesma, vai ser a distância percorrida a dividir pelo tempo que o sinal demorou a ser detectado pelo sensor na água, vou chamar de água, como é descrita então no enunciado, resolvendo também em função da distância. Nós vamos obter que a distância é igual à velocidade na água, que é 1,5 vezes 10 ao cubo, vezes então o tempo o som demora a ser detectado na água. Deixem-me escrever aqui um bocadinho melhor. Vou colocar então assim aqui água. E agora reparem, como a distância percorrida, quer na água, quer
no ar é a mesma, então esta distância percorrida é exatamente igual a esta distância, né? E como nós temos aqui as duas expressões para a distância, se elas são iguais, então está a implicar que esta expressão tenha de ser necessariamente igual a esta. E é aqui que nós temos uma das equações do sistema, ou seja, 3,4 vezes 10 ao quadrado tempo no ar terá que ser igual a 1,5 vezes 10 ao cubo vezes então o tempo na água. Perante esta equação que nós encontramos aqui, nós podemos já, destas 4 opções, descartar duas. Terá que ser 3,4 vezes o tempo no ar, igual. Isto obviamente que esta igualdade pode ser vista para os dois lados, né? Posso olhar para isto da direita para a esquerda, isso não há problema nenhum. Sendo assim, aqui na opção A, esta equação é correta. O mesmo acontece, penso eu, com a opção 3, 4, tentar, penso que, exato, aqui. Ou seja, neste momento pode ser a opção A ou pode ser a opção B. O que irá então decidir há de ser a segunda equação. E a segunda equação é tirada através desta informação. Então reparem nisto. Nós sabemos que o sensor que se encontra dentro da água detecta o som 1,14 segundos antes do sensor que se encontra no ar. Ou seja, a diferença entre os dois tempos, né? Isso é que faz este desfazamento de 1,14 segundos, a diferença entre os dois tempos contabilizados é igual a 1,14. Mas agora será a diferença entre o tempo do ar e o tempo da água, ou a diferença entre o tempo da água e o tempo do ar? Porque obviamente que isso é diferente. Bem, o tempo tem que ser positivo, né? Então tem que ser a diferença entre aquela que levou maior tempo e o que levou menos. Visto que a velocidade na água é superior, vou colocar isto, visto que a velocidade na água é superior à velocidade do som no ar, então isto vai implicar, né, que o tempo que o sinal demora a ser detectado pelo sensor do ar seja superior, né, porque anda mais devagar, se anda mais devagar, leva mais tempo a chegar ao sensor. Ou seja, o tempo do ar será então superior ao tempo da água. Como nós temos aqui que a diferença entre os tempos é 1,14 e o tempo do ar é superior, então a segunda equação teria que ser tempo que o som leva a ser detectado no ar menos o tempo que o som leva a ser detectado na água. Trata-se esta diferença, né? Este desfazamento temporal é 1,14 segundos. E então teríamos aqui a segunda equação do sistema, o que nos leva agora a optar pela opção A. Aqui teríamos a soma, né? Obviamente que isso é mentira. Teria que ser uma, aliás, com esta ideia teria que ser uma diferença, só poderia ser aqui a A. Mas eu até colocava aqui nas opções, acho que faria mais sentido uma com um TAR menos TAágua e outra com um TAágua menos TAR, o que já vos levaria a terem então que aqui perceber qual seria o maior dos tempos, né? Porque teria de ser a diferença entre o maior e o mais pequeno, para o tempo, obviamente, não dar negativo. Sendo assim, a opção correta a esta questão seria a opção A. Fico-me então por aqui e volto já de seguida.